Damos início, então, à sétima mesa, primeiro seminário do programa Pós-Graduação em Literatura Brasileira, sétima mesa, que é sobre Guimarães Rosa, com a apresentação dos dois trabalhos. Eu vou pedir que exponha primeiro esse trabalho, Guilherme Massafera e Silva Vigeno. Bom, segundo a recomendação, tem 20 minutos, né? Bom, boa tarde. Obrigado pela presença, professor, colega. Bom, começo dizendo que essa fala é um pouco uma colagem dos assuntos que eu estou tentando trabalhar, né? É uma fala muito ordenada, então eu peço desculpas se vocês entenderem esse perder. Eu posso dizer de cara que eu não estudo um livro específico, mas eu estudo um conjunto de textos que ele publicou em periódicos entre 1947 e 1954. Essas datas me interessam porque é justamente aquele período quando a gente olha para os livros parece um buraco de 10 anos sem publicação, mas quando a gente olha para os periódicos há pelo menos 20. Isso eu acho que já é um caminho interessante. O que eu noto nesses textos que me chamam muita atenção é que eles mostram uma espécie de construção de uma voz narrativa predominantemente em primeira pessoa, algo bem diferente do Sagarana, que é mais majoritariamente em terceira pessoa. E mais do que isso, são narradores que estão lidando com outros espaços diferentes daquele espaço de eleição dele, que seria o sertão mineiro, e outros sujeitos. E essa voz plasma esses sujeitos com dificuldade. Não é uma apreensão, não é um domínio tranquilo da matéria que ele está falando. Tem alguns entraves. E isso me interessa. Parece que vai ocorrendo uma espécie de acerto progressivo entre o escritor e seus materiais. Ele ainda não consegue dominá-los plenamente e vai adquirindo uma espécie de aprendizado estético através desses textos. Interessante, do meu ponto de vista, é aprender estes textos como um conjunto, mas ao mesmo tempo como textos singulares, porque eles se fazem a partir de situações singulares. Seja a partir de uma viagem que ele faz, de uma notícia, de uma ideia. São realmente textos que eu procuro chamar quase como textos de circunstância, mas que se relacionam, que colaboram um com o outro nesses entraves que eles enfrentam. Eu gosto muito da ideia do professor Davi Arimuth, que ele diz que talvez a maior conquista do Guimarães Rosa tenha sido a construção do ponto de vista que fala de dentro da matéria, internalizado, orgânico a ela. E eu me pergunto como isso vai se formando ao longo da obra dele. Eu acho que a passagem direta de um livro como Sagarana para os dois grandes livros de 56 mostra um escritor que está em pleno domínio dos seus materiais, mas a gente não vê exatamente como isso acontece. E esses textos podem dar pistas sobre isso. Eu também penso esses textos como uma espécie de segundo momento na obra dele, em que o primeiro momento seria um par de livros, o livro de poemas Magno, que ele não publicou, mas que hoje nós temos acesso, e o Sagarana. Lembrando que o Sagarana foi composto em 37. Portanto, uma data anterior, por exemplo, a estadia dele na Alemanha, entre outras circunstâncias que são importantes. E que a passagem desse livro, que era então batizado Contos para Sagarana, um processo longo, de 9 anos mais ou menos de depuração, é uma depuração sobretudo de linguagem. Há mudanças principalmente em nomes, é uma condensação linguística, não se tem muitas mudanças de enredo, de ponto de vista. Isso pode ser consultado no acervo do IEP, onde o Guimarães mandou fazer 2 volumes chamados Cesão, em que lá nós vemos sobretudo mudanças de nomes, algumas muito significativas, desde a passagem de Contos para Sagarana, acho que é uma expressividade evidente. Mas mais do que isso, o Sagarana me mostra narradores que são muito próximos daqueles narradores tradicionais, que têm um domínio quase pleno daquilo que eles estão falando, quase como se não tivesse um entrave entre narrador e matéria. Penso sobretudo em uma história como Oliveira de Augusto Matrago, que o narrador intervém no meio do conto para marcar uma passagem de tempo e ainda faz aquela brincadeira dizendo que isso é desse jeito mesmo porque é uma história inventada, não é um caso real. Então, como se a ficção já tem mais autoridade do que a própria realidade. Agora, pensando um pouco de algo com a Fortuna Crítica, tem um texto muito interessante da professora Sandra Vasconcelos, que ela tenta pensar justamente qual é a mudança desses livros entre Sagarana e os livros 56. Ela coloca que é uma espécie de nova atitude diante da matéria narrada, que se dá sobretudo por um novo modo de incorporação da realidade, a partir de uma voz, a construção de uma voz narrativa que adere ao ponto de vista do personagem, que esfuma a separação entre essas duas instâncias, estabelecendo uma empatia, uma solidariedade de visão entre elas.
que ela também faz uma colocação interessante em que Sagarana é como se os materiais fossem organizados pelo trabalho da memória. Não memória no sentido de mera lembrança, mas como imaginação criadora, oposto aos livros 56, especialmente Corpo de Baile, onde o Rosas coloca mais como um participante de um modo de vida, em que ele procura de fato sair a campo, ir atrás daquilo que interessa, coletar todo tipo de material. Essa é a diferença. E sobre Sagarana e essa relação íntima entre Sagarana e Magno, é interessante falar um verso de Magno que diz: minha pátria é a memória, como se ele construísse tudo a partir disso. Ainda não houvesse uma necessidade de sair atrás, de aprender realmente essa matéria. Mais do que isso, o professor também coloca que essa formulação desse ponto de vista internalizado, mais do que uma mera adequação a um conteúdo específico, que já é muito importante, é também um posicionamento político. E que, vou citar brevemente, ela diz que em plena década de 50, Rosa projetou em sua obra a visão de um Brasil possível, por meio da criação de um ponto de vista que, longe de aprofundar as tensões, se construía como uma representação literária de vias ainda em aberto, de potencialidades da nossa ordem social. E claro que esse tipo de postura em novo contexto, diferente desses anos 50, no qual havia uma possível crença numa integração, uma modernidade plena, seria quase uma falsificação histórica. Tanto que ela depois se pergunta o que acontece na literatura brasileira após Guimarães Rosa, pensando até, por exemplo, depois de um livro como Cidade de Deus, em que o narrador, aquele que seria anteriormente uma espécie de objeto sociológico da narrativa, assume agora a voz de comum. Bom, isso é um pouco do contexto, e o que me interessa de novo é essa questão, que em Sagarana parece, de modo geral, que é um livro dominado pela terceira pessoa, os contos em primeira pessoa, como Minha Gente, que é símbolo do ponto mais fraco do livro, não tem tanta expressividade, embora o conto como São Marcos seja bastante expressivo, ao menos para o Guimarães Rosa, que gostava muito, e curiosamente ou não, é justamente o primeiro dos contos que ele vai republicar aqui, nesse conjunto que eu estudo. Os 20 textos é justamente o primeiro, é uma republicação. Isso me parece interessante. Para pensar nesse momento, eu acho que auxilia muito a consulta a uma carta que ele escreveu em resposta a uma crítica feita por um primo, também um escritor, uma carta para Vicente Guimarães, e nessa carta, diferente das várias manifestações públicas de Guimarães Rosa, ele tece alguns comentários muito fortes sobre a situação literária no país naquele momento. E a carta é de 47, ele diz coisas desse tipo: a língua portuguesa aqui no Brasil está uma vergonha e uma miséria, empobrecimento de vocabulário, rigidez de fórmulas e formas, estratificação de lugares comuns, vulgaridade, falta do sentido de beleza, deficiência representativa. Eu acho que esse tema é muito sensato e muito importante. Eu acho que é algo que ele realmente está lutando nesse momento. A ideia de que há um descompasso entre o que se quer representar e os meios para se representar. Claro que ele já coloca o livro Sagarana como diferente disso e chegando nessas questões, mas temos que lembrar que é um livro ainda de 37, em que essas questões talvez não estivessem tão claras. E boa parte desse conjunto de textos vai se digladiar o tempo todo com essa questão. Ele também diz que há uma certa imperícia criadora na literatura do período, que faz o aproveitamento em 10ª ou 20ª mão de reminiscências literárias, de literatício, ou mesmo de folclore puro, sem incorporá-lo de modo orgânico à obra. E diz, se colocando aqui quase que por gratidão, mas não cuidamos da exatidão, da observação direta, do domínio dos temas, do estudo prévio, do planejamento, da construção literária. Parece algo que ele realmente está buscando remediar de algum modo, sair a campo mesmo atrás disso. É o que ele critica, ele quase como um programa, embora ele odeie a ideia de programa, ele sempre nega isso, mas ele fala que ele tem. Ele usa um termo quase político que me interessa muito. Ele diz assim: quem pode deve preparar-se, armar-se e lutar contra esse estado de coisas. É uma revolução branca, uma série de golpes de Estado. É algo bem curioso do Guimarães Rosa ser tão enfático em termos políticos. Assim, eu acho que essa carta precisa ser valorizada no seu devido contexto, que é uma resposta a uma crítica que o grupo fez a um ponto que ele chama de Crônica Fantasia, História de Fadas, que é um texto que precisa ser recuperado em alguns que eu trato nesse trabalho. Mas outra coisa que ele diz na carta é a ideia da valorização da ideia de construção literária, uma crença mesmo que você precisa ter um real conhecimento de que arte é artifício. E ele diz que não se trata de um movimento intencional, artificialmente concebido, é apenas a voz dos tempos. Ele coloca isso quase como uma necessidade histórica daquele momento. E aí ela relaciona com a própria geração a qual ele faz parte. Estaria também, por exemplo, escritores como Clarice e João Cabral, que vão ter uma espécie de maior consciência estética do próprio ato de fazer literatura.
combinando com a ideia de um sentido da forma artística aliado à dimensão da tradição literária. Não tradição literária como mera sucessão, mas como um processo histórico, ideológico, orgânico, aquilo que você fala. Bom, agora eu vou chegar um pouquinho nos textos mesmo que eu trabalho. Como eu estou enfatizando muito essa ideia da primeira pessoa, que parece ser uma das grandes marcas desses textos, a primeira manifestação que eu noto mais assídua da primeira pessoa não é um desses textos, mas é um famoso diário, que ele escreve quando está na Alemanha. Ali, pela primeira vez, ele se confronta com uma dificuldade iminente de escrita, um ambiente completamente hostil, em que, se por um lado ele fica abismado com os disparates da ideologia nazista, por outro lado, ele escapa de bombardeios mandados pelos aliados. Então, está numa situação que o próprio ato de escrever é quase um ato de resistência, como coloca o professor Jaime Guinco. E, mais do que isso, ampliando um pouco a dimensão, é que se pensar a ideia da experiência da guerra, como lembra o professor Murilo aqui, como uma espécie de circunstância, não como um mero acontecimento, mas uma circunstância que faz com que as pessoas agem, que os escritores se posicionem, que eles tomem realmente um posicionamento perante o que eles escrevem. E, ao mesmo tempo que a guerra se coloca como uma experiência que aflige a todos, ela só é perceptível, inteligível quase que no plano individual. Quem coloca isso é o Modest Eckstein, no livro dele, que ele diz: quando o mundo exterior se desmoronou em ruínas, o único reduto da integridade se tornou a personalidade individual. Nesse momento me parece um pouco sintomático esse recuo da terceira pessoa, do Guimarães Rosa, para a primeira pessoa, em textos que vão ter dificuldades de expressão. E aí eu quero agora fazer uma passagem um pouco... Aí outra coisa, pensando aqui sobretudo, por exemplo, naqueles textos que ele escreve sobre a guerra, como por exemplo O Amor de Wotan, que é um texto publicado em 48, um texto muito interessante, no qual se tem um pouco essas questões colocadas, em que qualquer manifestação individual era, de certo modo, duramente reprimida e por isso mesmo muito valorizada. O que ele tenta fazer no texto, se notando um pouco incapaz de mudar a história, é salvá-la de algum modo. E isso fica consciente com a própria ideia do totalitarismo que existe tanto na Alemanha, naquele momento, quanto até o próprio totalitarismo brasileiro, de algum modo, como o professor Jaime pensa. E agora eu quero fazer uma passagem para um dos textos que eu estudo, em que ele não trata diretamente dessa temática da guerra, mas é um texto que coloca em questão muito fortemente a dificuldade do narrador lidar com aquela matéria. Algo que aparentemente não existia no Sagrado. Esse conto se chama Com o Vaqueiro Mariano, é um conto de 3 partes, publicado entre outubro de 47 e março de 48. E, curiosamente, é um conto que depois virou um livro, que se tornou uma espécie de segundo livro do Guimarães Rosa, um livro raríssimo, de só 116 exemplares, mas é um conto que parece marcar uma espécie de encontro entre o escritor e aquele personagem, que até então ele podia dramatizar do jeito que ele queria. E aí ele inicia o conto descrevendo o que seria esse Mariano. E ele diz assim, que em julho, na Niacolândia, Pantanal de Mato Grosso, me encontrei com um vaqueiro que reunia em si, em qualidade de cor, quase tudo que a literatura empresta esparso aos vaqueiros principais. Típico, não um herói, nenhum. Era tão de carne e osso que nele não poderia impessoar-se o sediço e fácil da pequena lenda. Mas que isso é alguém que, ao contar as suas histórias, ou contos, ou causos, emana um sentido de segurança, uma espécie tranquila de força. É um vaqueiro que conta muito leve, sem pôr sentido. Eu acho essa frase muito importante, porque faz como se houvesse uma espécie de imanência entre aquilo que ele fala e o sentido. Eu não preciso interpretar, é algo que já lhe vem naturalmente. Tanto que aquilo que ele lida todo dia é justamente o que ele fala. Esse vaqueiro só fala de vaca, de boi, ele põe nome em tudo, ele conhece os humores, o CPF, a gente de todas as vacas. E o que interessa é essa imanência que existe. E que eu acho que o narrador sente a importância disso, mesmo não conseguindo ele mesmo ter. E, bom, esse ponto também me parece fundamental para pensar os passos que o autor está dando nessa tentativa de representar, principalmente a técnica do monólogo dialógico, que ele vai explorar tão bem no Sertão Beleza, mas também no Tio OLT, que é um texto anterior, no Sertão Glória, publicado depois. Essa técnica parece aparecer pela primeira vez nesse texto como um esboço, em que nós temos aí uma espécie de cisão entre discurso direto para o vaqueiro e discurso indireto para o narrador. O narrador, uma espécie de alter ego, do Guimarães Rosa. E então nós temos uma sequência de parágrafos de travessão em que nós percebemos que há perguntas que estão sendo respondidas, mas nós não sabemos quais são essas perguntas. Já fica uma intuição, como se apagasse por um momento essas perguntas. Algo que depois ele vai apagar totalmente, vai ficar só a ideia do ouvinte virtual que fica lá.
Mas há um determinado momento no texto em que ele nota, após uma sequência dessas falas, um impasse infranqueável. Eu vou ler para vocês a versão original de 1947, depois vou mostrar como ele faz algumas alterações na versão final. Ele diz assim: te aprendo e aplaudo, José Mariano, meu companheiro, meu parceiro, ninguém contaria melhor. Muito, porém, por mais que faças, por nenhum meio não poderás transmitir das tuas próprias passagens, do que vamos lavrando, com desmedido nível da natureza, para retardar, colher, destilar, possuir. Como que a laranjeira não ensina ao limoeiro, que um boi não consegue dizer a outro boi. Alguma coisa que é química e é só tua, algo que acende melhor teu fundo dos olhos, que dá mais trunfo à sua voz e tenta as tuas mãos. Em terra doméstica te aqui puseram, de onde um dia te extrairão saturado e completo, como um rolo de filmes a ser revelado. Professo por mim que um não venceria compor em personagem o vaqueiro moldado e autêntico que tu és. Mas as histórias não se separam do contador, mais do que se desprende de uma lâmpada sua luz. Conta e vai. Vamos transferir outros rebanhos para as invernadas do simbólico. Além de ser uma passagem extremamente poética e muito bonita, ela coloca algumas questões. Esse limite, essa incapacidade de aprender, você está ouvindo, você está escutando, mas há um limite ali que não se vence. Porém, há também a percepção dessa imanência que eu venho comentando. Como ele diz, as histórias não se separam do contador, mas se desprendem de uma lâmpada de sua luz. Por mais que esse parágrafo simule, de certo modo, esse impasse, eu acho que há nele uma espécie de conquista de linguagem. Porque se a compreensão, a apreensão dessa experiência parece tão longe, tão difícil, talvez ela se dê um pouco pela linguagem, porque observem que ele usa alguns símbolos aqui que são caros ao universo do vaqueiro, mais do que ao dele, o narrador citativo. Ele usa, por exemplo, como que a laranjeira não ensina ao limoeiro, o que um boi não consegue dizer ao outro boi. Disso o vaqueiro entende mesmo. E aqui parece esboçar essa tentativa de aproximação para uma linguagem que pode ser comum. Ainda não é, até porque na mesma passagem ele faz uso de símbolos que são completamente fora desse universo. Com a própria ideia, talvez, da lâmpada se desprendendo a luz e principalmente a ideia de um rolo de filmes a ser revelado. Isso não faz parte desse universo, provavelmente. Então, talvez, pensando nessa passagem, o próximo passo em termos de texto que Guimarães vai adotar seja uma tentativa de não mais ter uma situação cindida entre, por exemplo, manifestações em discurso indireto e manifestações em discurso direto, mas entregar de vez a fala e ver como o tal personagem fala de dentro da matéria. Só que aqui nesse momento isso não é possível, parece que é um entrave. No entanto, quando mais tarde, e não dá para precisar a data disso, ele vai reescrever essa passagem e vai deixar muito mais condensado, e esse parece ser um movimento da literatura dele, de forma geral, e principalmente na reescritura desses textos que depois vão entrar nos livros póstumos, sejam essas histórias ou a palavra, ele reescreve e faz uma operação curiosa. Ele mantém esses dois símbolos mais afeitos ao universo do vaqueiro, mas elimina os outros. Então fica assim a segunda passagem. Te aprendo alface, Zé Mariano, maior vaqueiro sob vez de contador. A verdadeira parte, por quanto tenhas das tuas passagens, por nenhum modo poderás transmitir. O que a laranjeira não ensinou limoeiro, que o boi não consegue dizer outro boi. Ipso que acende melhor teus olhos, atrumpa tua voz e tenta suas mãos. Também as histórias não se desprendem apenas do narrador, sim do performer. Narrar é resistir. Essa frase, narrar é resistir, parece extremamente imanente à literatura de Guimarães Rosa, mas parece que só aqui tudo aparece desse modo. Com uma percepção que, por mais difícil que seja, o narrar já se afigura como uma tentativa de resistência, algo que está disseminado nesses textos. Há um impasse, mas há necessidade também de manter essa narrativa. E assim, nesse texto, talvez a primeira impressão seria um pouco lugar comum, aquela ideia do grande diálogo do homem, citadinho, urbano, do vaqueiro, do seu personagem. Mas em termos formais, esse diálogo praticamente não existe. Porque essa cisão entre os discursos, ele só se figura no final, em 3 linhas. Eles têm realmente uma resposta, uma pergunta, uma resposta e uma outra fala. Então, talvez, pensando nesse texto como uma espécie de centro desse período, o que se salva é uma espécie desse ato narrativo como um ato cognoscitivo, um ato de conhecer, capaz de resistir contra o silêncio problemático e ideológico que separa tais universos culturais, de gradualmente, pela construção de uma linguagem comum, eu acho que essa é a grande busca, uma comunicação pela linguagem, uma linguagem que consiga falar de dentro, ainda que aqui cheia de impasses, converter esse logos partido num possível diálogo. Eu acho que esse texto, que é muito pouco estudado, ele pode ser
uma espécie de centro realmente nervoso desse momento, e ajudar a perceber até mesmo os passos que o autor está dando na música para construir aquilo que o professor chamou de um foco narrativo interior a essa matéria. Nesse conjunto de textos, para isso eu termino, ele fala de várias coisas, há textos sobre a Alemanha, há textos sobre Paris, há textos, e esse texto do Vaqueiro Mariano, ele é completado, de certo modo, por um texto que ele escreve em 52, chamado Beto do Chapéu de Couro. Se aqui é um estudo do vaqueiro individual, lá é um estudo quase do vaqueiro quase como uma classe. E a leitura integrada desse texto, uma das propostas do projeto, vai tentar melhorar um pouco essa percepção. Mas eu acho que, por agora, é isso. Passa a palavra agora ao Edinael Santos Rocha. Obrigado pela oportunidade, obrigado professor Roncari, Guilherme. É um privilégio ter o professor Roncari aqui do meu lado, uma vez que o meu projeto de doutorado, para mostrar hoje um pedacinho dele, tem a ver com Buriti, que foi recentemente estudado brilhantemente pelo professor Roncari, e acho que é uma oportunidade rica para a gente poder conversar um pouco a respeito do que eu tenho estudado. Obviamente que isso daqui é um pedaço de uma interpretação que eu proponho de Buriti, que está ainda em andamento, então um recorte do recorte que é feito para essa ocasião. O meu trabalho tem o título de O Corpo da Noite, tirado de uma passagem da novela. E nessa pesquisa eu pretendo investigar alguns aspectos da forma como Guimarães Rosa articula o erotismo nesse texto. Logo de saída, o que se observa é que o autor se esmera em compor uma natureza plena de elementos de ordem plástica e sonora, de maneira a criar um efeito poético através do qual o erotismo emana, ou parece emanar, da própria natureza, e chega às personagens através do contato das personagens com o meio no qual eles estão inseridos. Por isso que eu insisto no fato de que em Buriti a noite tem corpo, semelhante em parte ao corpo erótico das personagens. Na etapa da pesquisa que eu apresento aqui hoje, eu comparo alguns trechos de Buriti com um campo geral, para entender a caracterização do personagem Miguel. Eu utilizo também a noção de totemismo, principalmente da forma estudada por Lévi-Strauss, como mediadora de aspectos relativos à fruição amorosa. Trata-se de uma tentativa de sistematizar elementos relevantes presentes no encontro entre Miguel e Lili, cuja história traz a marca de uma afetividade trágica e tumultuosa, e Maria da Glória, de sensualidade exuberante e afetividade aberta e solar. A possibilidade de usar o conceito de totemismo, ainda que de forma analógica, vem também de uma formulação do próprio professor Luiz Roncari, que em seu recente estudo sobre Buriti fala das, aspas, influências totêmicas, fecha aspas, do Buriti Grande, que regem a vida amorosa dos habitantes do Buriti Bom e da Grumichã. Esta elaboração do professor Roncari me pareceu cheia de consequências interpretativas, a começar pela menção a esta noção, a feita da antropologia e a etnologia. Por que esta referência e não outra? Devido ao tamanho do Buriti Grande em relação aos demais Buritis e sua posição de destaque na paisagem e na narrativa? Além disso, há a necessidade de identificar e compreender melhor o que seriam as tais influências totêmicas do Buriti Grande sobre os personagens. Algo possível, ainda que trabalhoso, tal a riqueza de referências textuais. Me pareceu ainda cabível perguntar se não haveria algo semelhante em relação a Miguel, o que justificou a releitura de campo geral, além de uma atenção redobrada às menções ao Mutum ao longo de Buriti. A minha hipótese é que, em Buriti, estamos diante da encenação não apenas do encontro de duas personagens com histórias distintas, Miguel e Maria da Glória, mas de dois descendentes do sertão, aspas, por varonia, fecha aspas, vindos de clãs diferentes, internos à obra do Guimarães Rosa e regidos por totens específicos. O mais evidente desses totens, sem dúvida, é o Buriti Grande, que, aspas, mudo e alto maquineja, fecha aspas,
e que influencia, a partir de sua presença e emanações próprias, as práticas eróticas de Liodoro e seus descendentes. Maria da Glória, especificamente, se orgulha de ser como pai, herdeira de seu, aspas, desejo difuso sem endereço, fecha aspas, e sua libido frondosa. Ressalta-se ainda o nome do patriarca, passado aos descendentes, Liodoro Maurício Faleiros, sendo notória a aproximação com o nome científico do Buriti, Maurício Vinífera, além da evocação fálica do Faleiros. Menos evidente, a princípio, é a figuração do Mutum como um totem a reger a índole amorosa de Miguel. Ave que nomeia o cenário da ação de Campo Geral, de hábitos sabidamente noturnos e canto cultural, o negror de suas penas se espalha pelo horizonte da família de Miguelim, que sofre as consequências trágicas das buscas amorosas dos adultos, sobretudo de sua mãe, Nina, que culminam com o assassinato de Luiz Altino por Miguel Bernardo e o posterior suicídio desse. Miguel, em seu amor, aspas, carnal marcado, fecha aspas, pelo sertão, traz também a marca do Mutum no nome, a semelhança de Glória e Leodoro. Em Campo Geral, sua irmã Andrelina desfila os nomes completos de sua família. Ela vai citando o nome de cada um dos irmãos, dando o nome completo de cada um. E isso se dá logo depois da crisma do irmão, bem no começo da novela, quando ele chega da viagem dele de crisma. Drelina assinala a filiação paterna pelo patronímico Cas, C-A-Z. Este sobrenome, bastante incomum, diga-se de passagem, faz ressoar o nome científico da família dos cracídeos, a qual pertence o Mutum, Crax alecto. Decorre desta ligação a inevitável aproximação de Miguel Miguelim com a figura mesma do Mutum. O pai de Miguelim, já perto do fim de Campo Geral, ao se queixar do filho, reclama do fato do menino se dar, aspas, muitos penachos, fecha aspas, penachos como os do pássaro Mutum. Esta ave mítica em Campo Geral dá o nome a um lugar escuro, onde chove sempre, que contribui para a ambientação de uma trágica história de amor que marcará definitivamente o menino Miguelim, pois esta marca que ele traz, aspas, na carne, representa o desafio que ele tem de enfrentar ao conhecer Maria da Glória e a possibilidade de conhecer o seu destino verdadeiro, o amor. Sinais desta marca que associa o amor ao trágico é o medo, tantas vezes referido por Miguel em Buriti. Além disso, o medo específico, o medo de repetição, identificado a Miguel, pode bem representar um temor pela repetição da sina familiar, a qual ele estaria miticamente condenado, tanto na miséria material quanto na infelicidade amorosa. É possível destacar, entre os diversos textos escritos por Lévi-Strauss sobre o totemismo, a noção do operador totêmico como sendo a de, aspas, mediação entre natureza e cultura, fecha aspas. Esse autor ainda pontua que os animais e outros elementos da natureza eleitos para representar o clã expressam, aspas, relações lógicas, as quais a diversidade de espécies animais serve como suporte, fecha aspas, salientando dessa forma o caráter metafórico dos totens. Daí a necessidade de se conhecer estes animais no sentido de entender as tais relações lógicas, implicadas na escolha deste ou daquele elemento natural. É importante fazer a ressalva de que se trata aqui de uma escolha não das personagens para eleger o próprio totem, mas uma escolha minha, pesquisador, que é uma proposta de compreensão nova destas novelas, sendo possível buscar no texto de Rosa as relações de sentido ao unir o destino amoroso dessas personagens com seus respectivos totens. Trata-se, como já foi dito, do aproveitamento dessas noções tomadas da antropologia para analogicamente abordar Buriti visando uma leitura original, aqui em perspectiva comparativa com o Campo Geral. Em Buriti, no primeiro encontro de Miguel e Maria da Glória, o jovem fala do Mutum quase a ponto de se identificar com ele, descrevendo-o em seu canto cultural e hábito noturno, concluindo numa clara projeção de algo pessoal sobre o animal, que se trata de um, aspas, pássaro tristonho. Este mesmo qualificativo, tristonho, o Alberto emprega para o próprio Miguel, assim que o conhece, predizendo o enamoramento entre Glória e o protagonista. O
O negror das plumas do Mutum liga-se ainda ao medo infantil que Miguelinho tem no escuro. Além disso, frisa-se a proximidade afetiva de Miguelinho e sua mãe, aspas, de cabelos pretos, fecha aspas, a enraizar a dúvida do garoto sobre a beleza do lugar, dada a contrariedade de Nhanina em viver no Mutum, registrada nas páginas iniciais de Campo Geral. Glória, por seu turno, ao modo do pai, identifica sua Buriti de forma inequívoca. Ela que, segundo Miguel, devia ter nascido, aspas, do cacho do Buriti mais altaneiro, fecha aspas. Na perspectiva de Lalinha, a cunhada, aspas, é o Buriti bom. Ao longo de Buriti, fica evidente a aproximação da palmeira com a umidade, com a fertilidade e com a exuberância, às vezes terrível, da natureza e seu infinito ciclo de morte e renovação. Mais do que uma mera polarização entre o Buriti solar positivo e o Mutum noturno negativo, saliente-se que Rosa empreende a relativização dos elementos, associando o Mutum à alegre, aspas, dança de baile, fecha aspas, e o Buriti, a Nhanina, como sinal de opressão e não pertencimento. Isto sem mencionar a estaticidade e o aspecto negativo posto na perspectiva do Buriti bom como um lugar afeito à lenda, aspas, belo poço parado, fecha aspas, onde as relações tendem a se estagnar. Para Miguel e sua herança de beleza e tristeza, abre-se em Buriti a possibilidade de associar a beleza à alegria de Glória, prenunciada no primeiro encontro destes e prestes a se concretizar com seu retorno. Para a filha de Heliodoro, há a confirmação de sua herança libidinosa advinda do pai, aspas, garanhão ganhante, fecha aspas, ao concretizar a sua iniciação sexual com o Alberto. Isto implica, no entanto, para Maria da Glória, um certo aprisionamento. Um aprisionamento ao o que o narrador chama de hábito viscoso da família, né? No sentido de manter um relacionamento estritamente sexual com o compadre. Fica em aberto, de qualquer forma, para ela, a chance de unir a realização sexual que já conhecera com a afetiva, na iminente chegada do arcanjo Miguel, do arcanjo Salvador Miguel. Nesta novela, de forte apelo sensual e dedicada a uma longa reflexão sobre o amor e seus múltiplos aspectos, a ligação dos filhos do sertão aos seus antepassados míticos se confirma como possibilidade de entendimento de suas trajetórias. Tal ligação, retomando o que foi dito logo no início desta exposição, pode ser provada pelo contato do corpo das personagens com o corpo da noite, ou do sertão, relembrando que para o narrador, aspas, o sertão é de noite. Mais especificamente, eu penso nisso que entra pela boca e que, portanto, pelo paladar, desperta nos personagens o apelo à participação no banquete totêmico ou refeição totêmica. Tal fenômeno, referido por diversos autores, incluindo Freud em seu Totem Tabu, implica no sacrifício e devoração ritual do animal ou planta escolhido como representante do clã, com a função de garantir a identidade dos membros do clã entre si e garantir a união e a proteção do clã pelo ente totêmico. Miguel, embora odeie caçadas, admite indiretamente já ter provado da carne do Mutum, cogitando se Lalinha gostaria desta carne, que é, aspas, mais gostosa que a do Peru, fecha aspas. Em outra passagem, na perspectiva do chefe Ezequiel, mostra-se o Buriti grande como um velho capataz que, uma vez deitado na várzea e morto, dele poderia se fazer pão e vinho, sendo este vinho feito de, aspas, róseo sangue doce, numa clara alusão à Eucaristia, versão mais recente do banquete totêmico. Ou ainda no doce de Buriti, feito por Yadigina, cujo nome e pessoa são tabus para o clã do Buriti, como iguaria a garantir a celebração coletiva de mais um ritual, este um ritual cristão, por ocasião do Natal. Mas é o, aspas, vinho doce e licor de Buriti que fala os segredos dos Gerais, fecha aspas, tão próximo ao róseo sangue doce, referido há pouco, que prova o poder de Buriti como totem e leva os participantes do serão sertanejo ao excesso, a possibilidade de fazer cair as barreiras do proibido, precipitando a abordagem de Gualberto em relação a Maria da Glória e o beijo do afável entre Lalinha e a cunhada.
O Buriti e sua influência totêmica mostram nesta cena toda a sua força no tocante à possibilidade do desfrute erótico. A cena em questão, um pouco antes do final da narrativa, qualificada por Roncari como uma festa báquica, pode ser pensada aqui na perspectiva freudiana, quando este escreve em Totem e Tabu. Eu cito Freud. Uma festa é um excesso permitido, ou melhor, exigido, uma solene ruptura de uma proibição. O excesso está na essência da festa, e a disposição festiva é gerada pela liberação do que normalmente é proibido. Na visão de Ezequiel, a carne e o sangue, o pão e o vinho, que remetem à Eucaristia. Lembrando o sentido do sangue de Cristo, aspas, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, fecha aspas, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Na cena do festim regado a licor de buriti e vinho doce, ao contrário do sentido tradicional do efeito eucarístico, os pecados ou os pensamentos libidinosos, até o momento apenas sugeridos nas fantasias e soliloquies das personagens, entram em cena e passam ao ato, borrando momentaneamente os limites das convenções socialmente estabelecidas. Prova-se aqui o que o próprio Rosa indica ao seu tradutor italiano Eduardo Bizzarri, em correspondência, sobre o, aspas, porre amplo, fecha aspas, dionisíaco, ainda que contido, mitigado, que se pode ler nas páginas de Corpo de Baile, especificamente de Buriti. Cabe observar que, seja por meio das emanações totêmicas, seja pela influência do elemento dionisíaco estudado por Roncari, tem-se a impressão, em diversos momentos da narrativa, de que no Buriti bom, os homens e mulheres seriam, entre aspas, manifestações naturais, fecha aspas, da exuberância da natureza, sendo esta natureza encantatória e carregada de todo tipo de referências eróticas, segundo Roncari. Contraponto a essa perspectiva é a personagem Lalinha, elemento estranho, citadino, sem nenhum antepassado mítico do sertão. Ela traz, portanto, o seu próprio desejo como totem, a orientar a sua busca pessoal, seus questionamentos a diversos aspectos da ordem estabelecida no Buriti, e contribuindo para a abertura do, aspas, poço parado no tempo mítico ao fluir do tempo histórico. Não é por acaso que a segunda parte da novela, com a narração colada à perspectiva de Lalinha, põe em questão a passagem do tempo, contrastando o tempo cíclico da roça, um eterno retorno do mesmo, com a percepção desta personagem de que sua permanência ali ocasionaria sua morte, simbolicamente representada na morte do desejo, que, segundo ela, no Buriti bom, aspas, mondorra em semente. São diversos os momentos em que se flagram na linha as voltas com o questionamento de si, com a problematização relativa ao modo de vida daquele grupo familiar, fazendo prevalecer o seu estranhamento em relação a quase tudo aquilo que, para os habitantes do lugar, soa como natural. Sua postura, seu modo de pensar e agir, e por isso se aproximam mais do que... Sua postura, o seu modo de pensar e agir, por isso, se aproximam mais do que se estabelece no estudo de Gerd Bornheim, sobre a autonomia do sujeito moderno, em seu texto O Sujeito e a Norma. Não que Lalinha não se deixe levar e participar ativamente da ambientação extraordinária do Buriti bom, de sentir ela também as emanações totêmicas do Buriti grande. Mas, a todo instante, marca-se a sua diferença no sentido de sentir também o estranhamento em relação ao que se desenrola ali, sobretudo aquilo que se contrapõe às possibilidades de mudança, ou como ela diz, entre aspas, ao que deve vir, mais especificamente ao novo, ao estranho. No caso, ela mesma e Miguel, os dois grandes disparadores da narrativa. Para concluir, é importante assinalar que o Buriti bom, lugar, entre aspas, retirado de rota, no qual nada podia acontecer, aspas, a não ser a lenda, tende a funcionar como uma, aspas, roda travada, um clã fechado em si mesmo, numa perspectiva temporal mais próxima dos ciclos naturais, tempo mítico do eterno retorno. E é por obra do acaso, graças ao laço desfeito de Irvino e Lalinha e do laço nunca desfeito de Miguel com o sertão, que um jogo do tempo histórico vem mover as águas do belo poço parado, abrindo para outras possibilidades de experimentação erótica que não apenas a totêmica.
um texto marcado pelo irresistível apelo de uma natureza exuberantemente erotizada, destaca-se a força da terra e seus elementos, o mutum ou buriti, sobre as personagens. Em contraposição a esta força natural, é pertinente a reflexão de Elaninho, citadina e moderna, a propor e desejar outra forma possível de vivenciar o amor, resultado de uma busca pessoal em curso na narrativa. Eu cito Rosa. O amor exigia mulheres e homens ávidos talmente da essência do presente, donos de uma perfeição espessa, o espírito que compreendesse o corpo. O corpo da noite, que desafia os homens a decifrar os seus sinais, feitos basicamente dos barulhos que habitam a escuridão, funciona no mesmo diapasão que o corpo dos amantes. Desafio ao espírito que deve compreender as exigências do amor, na busca da espessa perfeição do aqui e agora do encontro amoroso. Buriti segue desafiando o leitor a compreender a sua perfeição espessa. Dionisíaco, totêmico, uma celebração literária, parafraseando Rosa, a avidez da vida. Obrigado. Guimarães Rosa continua sendo, infelizmente, um desafio, né? As mais diferentes leituras. Na hora eu me lembro, Guilherme, acho que eu participei de uma, no Sucuto, né, na apresentação de um trabalho seu, que eu gostei muito, aliás, você proteja, né, a publicação original, depois da publicação do Vaqueiro Maria. Gosto muito do seu trabalho, sua leitura fina, você analítica, busca apreciar de perto essa variação do narrador no Guimarães, no tempo, no espaço, nos textos, repercussão. Isso eu gostaria de saber um pouco mais da estada dele na Alemanha, a repercussão desses fatos, dessa estada na literatura ou na composição do narrador, né? Então, eu acho que você avançou muito desde aquele tempo, né, no seu trabalho de leitura muito refinada, né, do Guimarães e na análise mesmo da natureza do narrador, né? Você vai fundo na natureza do narrador do Guimarães. Mas eu captei uma coisinha que você fala muito de passagem na sua exposição. Você fala que Minha Gente é um dos pontos mais fracos, né? O Cândido fala também que Minha Gente, se não me engano, e São Marcos eram, né? Quando ele escreve No Calor da Hora, né? Em 47, os pontos mais fracos de Sagrana. Mas eu tenho que dizer para você que foram os pontos que mais me ensinaram sobre Guimarães, porque são pontos um tanto quanto mal acabados, então que deixa muito travejamento exposto, e aí você entra e você percebe a estratégia literária mesmo do Guimarães. Aí eu acabei estudando São Marcos, comecei estudando São Marcos e fui até o Grande Sertão, e mais a partir mesmo de São Marcos, onde ele desenvolve um diálogo fundo, um vaqueiro mariano, um chamado popular, com a exposição narrativa popular, a cultura popular, e principalmente uma forma que os modernistas no tempo procuravam incorporar o popular na alta literatura, né? E principalmente o Mário de Andrade. Ele tem um diálogo interno, implícito aí do Mário de Andrade, fundo no São Marcos, né? E é muito instrutivo. E Minha Gente também é um ponto fantástico, você procurar ver como ele trabalha aí na sua complexidade e também ambiguidade, a ideia de natureza, né? Como ele vai do alto, do lugar da luz, até o poço fundo, os poços não tão trairão, ali é o domínio inteiro da natureza. Então é um ponto excelente para, né, eu acho, para trabalhar perceber, né, como o Guimarães, a ideia de natureza é uma ideia de alta complexidade, né,
e tem um elemento maligno fundo aí, lá a ser também superado. Não é só um lugar, manifestação, o livro do mundo feito por Deus, onde pode ler, contemplar, mas tem um elemento maligno aí, fundo, que precisa ser ultrapassado. E minha gente é um ponto excelente para ver isso daí. Por isso, o Guimarães tudo realmente a gente tem que dar. Então, a pergunta que eu tenho mais para você, eu gostaria de saber um pouco mais disso, como a guerra, a estada dele em Hamburgo, repercutiu nos elementos do texto, textuais do Guimarães. O Edinael, que eu estou conhecendo agora, que foi trabalhar logo em Buriti, eu tenho algumas recomendações, que em parte você já faz, que não é ler Buriti isolado do conjunto da obra e principalmente isolado do corpo de baile. O corpo de baile tem uma organicidade, não é uma junção só de histórias, tem uma organicidade, tem um ciclo que vai da manhã e vai até a noite, vai da história matinal do Mutum, passa para o meio-dia da história de Lelilina e vai descendo, e até então essa ideia de ciclo que eu trabalho muito no meu livro, de eterno retorno e história, é que ao mesmo tempo ele percebe o movimento da história que está marcado pelo monjolo, o barulho do monjolo é um barulho de um instrumento feito pelo homem, ele tem uma certa regularidade na história que dá a eles a noção do tempo da história, que continua, está aprendendo? Mas ao mesmo tempo ele está vivendo um ciclo ali do mito e do eterno retorno. Então como ele trabalha essa composição de história e mito no corpo de baile é muito importante, em particular em Buriti. O que eu percebo um pouco em você é que você vai do conceito ao particular do texto. Então, por exemplo, você vai do conceito de totemismo, que eu recomendaria a você trabalhar mais, não ficar só no Levi-Strauss, não, procurar que ideia poderia ter Guimarães Rosa no tempo de totemismo, senão nós vamos fazer uma leitura anacrônica do Guimarães, como, em que fontes ele poderia se informar e pensar o totemismo, senão você vai forçar os elementos a caber dentro do seu conceito. Como, por exemplo, perfeito, a ideia do Buriti, na novela Buriti, tem uma presença, é uma função totêmica mesmo, não só no seu aspecto, mas também na função de regência que ele tem ali na vida dos personagens, que é a própria identificação com o Ioliodoro. Mas Mutum está menos como animal, embora pode ter essas conotações também, mas como lugar. Mutum, o que é o Mutum? É um ninho de afetos. É nesse ninho de afetos que cresceu o Miguelinho. Afetos dos dois sentidos. Amor da mãe, e ódio do pai. É aí que, é nesse ninho que se forma o Miguelinho, que vive ameaças internas e externas. E é desse ninho de afetos que ele vai se desgarrar e se reencontrar. Ele, Miguel, não são personagens distintos, é o próprio Miguel, que ele vai se reencontrar, fechar o ciclo e reiniciar, retornar, porque ele vai formar uma nova família, agora uma família patriarcal mais verdadeira, porque a família dele, do Mutum, é uma falsa família patriarcal. O pai faz tudo por imitar uma família patriarcal, mas não tem
né? Eles trabalham, né? Como vai ser uma família patriarcal, um sujeito que trabalha, vai trabalhar a terra, né? Não sei, mas ele faz, né? Tenta viver, reproduzir ali no Mutum, né? Aqueles padrões que vão ser retomados. Então é isso que eu tenho, e agora eu deixo, né, abro ao público aí, né, as perguntas que tiverem. Aos dois, se quiserem também conversar sobre as questões, né? É o que pode ser. Agradecer ao professor pelos elogios, dicas, sugestões. Sobre a gente realmente acho que nem o Rosa gostava tanto, e a crítica foi bastante assintosa. Foi. Né? E me interessou que justamente os contos que eram tidos como mais fracos eram de primeira pessoa. E depois ele passa a escrever nesse conjunto de estudos praticamente inteiro de primeira pessoa. Então tem alguma coisa aí. Já São Marcos, eu acho que o conto tem. É mais uma razão para minha gente. Não descarto. Até eles são justamente os primeiros textos dele de primeira pessoa. Por isso eles são importantes para mim também. Agora, sobre a questão da Alemanha, eu acho que assim, a falta do Sagrado ter sido composto originalmente antes, eu acho que é um dado fundamental. Porque eu acho que a experiência na guerra, inclusive ele disse que ele não escreveu nada lá, com exceção do diário, ele corrigiu muita coisa do Sagrado, mas não compôs nada. Eu acho que a própria situação era complexa o suficiente para inibir um pouco a escrita, e por isso o diário se torna tão importante, para a gente ver na própria estrutura fragmentária dele, as anotações compulsivas sobre o bombardeio e tudo mais. Eu acho que isso gera uma pequena inflexão na literatura dele, quase uma pequena crise de representação, em que aquele narrador que era tão dono da sua matéria se vê acuado. Ele não é mais quase capaz de fazer isso, ele precisa passar por uma espécie de aprendizado daquilo que é mais próximo, sejam experiências biográficas que ele tem, as quais ele já tem dificuldade de representar, para só depois, com um conhecimento empírico de fato, sejam as viagens que ele faz justamente depois que ele volta, ele começa a fazer várias, coletar todo tipo de material e conseguir incorporar organicamente isso ao obra, aí ele consegue retomar tanto os personagens quanto o espaço que ele era caro. Então, mais ou menos por aí. Claro que aí os textos sobre a Alemanha, como a de Botan, ajudam muito nesse aspecto. Não. Quero agradecer pelas recomendações e pelas observações. Quando o professor fala, né, do Mutum mais como lugar do que como animal, eu entendo e concordo com o professor, mas justamente o fato de ter sido escolhido o nome do animal para ser o nome do lugar tem essa coincidência, e que talvez aí naquilo que eu estou escrevendo, eu acho que eu trabalho mas bastante, mas de forma mais aprofundada, para mostrar justamente a implicação dessa coincidência, né? E ter a menção ao Mutum no boletim, mas é o Mutum lugar, mas é também o Mutum lado. Então acho que tem uma série de conexões que acho que é possível ainda fazer. Concordo que de fato entender que ideia, se é que o Guimarães Rosa tinha alguma ideia de totemismo, acho que é de fato importante. E como você falou, né, de repente ir do conceito ao particular do texto, eu consigo enxergar, e talvez não tenha deixado claro na minha apresentação, que acho que é possível fazer justamente o movimento do texto para a ideia de totemismo, na medida em que você observa essa relação de influência entre o Buriti e o Mutum, especificamente sobre a índole amorosa, vamos dizer assim, do Império da Maria da Glória. Então, acho que talvez, não sei se é uma falha minha, mas de qualquer forma, talvez o tempo curto e a concisão necessária para a apresentação isso não tenha ficado muito claro, mas agradeço muito as suas recomendações. Roda. Sim, sim. Então, eu acabei, no ano passado, eu terminei o meu doutorado sobre o Guimarães Rosa, sobre o Guimarães Rosa, queria agradecer a eles dois, né? Sobre o Guilherme, é óbvio que eu achei que eu senti mais à vontade, porque você falou de jornais, né?
comissão de recepção de Guimarães, mas terminei, aí eu queria, não estou te dando uma recomendação, estou me lembrando só, tá? Do que eu vi, talvez, ela seja interessante. Duas coisas. Uma, não sei se você chegou a consultar, ok, quem nasceu em Guimarães na Fundação Rui Barbosa, Casa Rui Barbosa. Lá tem algumas cartas do Guimarães para o Vicente. Eu cheguei a consultar e eu acho que eu não lembro. Como eu não trabalhei, eu não lembro a data. Mas provavelmente deve ter sido no final dos anos 40, e são interessantes. Porque eu não cheguei a usar, então não me lembro a data. Mas como isso não é falado por ninguém, então eu estou só, né? Não sei se você sabia disso. A segunda coisa é a seguinte, eu fiquei sentada no período posterior, eu estou falando do próprio Guimarães, né? No Guimarães Rosa das Histórias, década de 60. E eu fiquei surpreendida, porque assim, eu mesmo me surpreendi desde surpreendi, né? Dentro do acervo dele, eu li alguns poemas que eu achava que não devia ter sido escrito por outra pessoa. No entanto, não estava assinado por ele. Aí eu descobri que ele tinha heterônimos, mais de um. Aí eu descobri que isso é conhecido, mas eu não conhecia, né? Eu acho que isso é interessante de pensar em contraposição do que está mostrando agora. Está mostrando Guimarães antes das publicações do Sagarana, né? E que continua usando o jornal. Na minha tese eu coloquei o jornal na década de 60, o Jornal do Guimarães, como laboratório, que ele usou. Ele então ali fez poesia tradicional, tá? Não, mas ele não assinava o Guimarães Rosa como poesia tradicional. E recepção, ao mesmo tempo. Né? Laboratório eram dois momentos da própria escritura, né? Essa foi a minha interpretação. Então, eu acho que como você me trouxe esse período anterior, eu não cheguei a ver nenhum trabalho sobre isso. Isso é super original, tá? Obrigado. Obrigado por isso. Você sabe se essa carta do Vicente tem lá? Não sei. Porque essa o Vicente rasurou os nomes lá. Então, tem no site da Fundação Casa Rui Barbosa, tem lá o catálogo. Vou dar uma procura. Né? Você pode mandar. Só que aí tem só entre aspas, né? Coisa de pesquisador. Obrigado. Imagina. Parabéns. Eu fui avisado, infelizmente fui avisado que o nosso tempo aqui, o tempo acabou. Se alguém tiver alguma pergunta rápida, rapidinho, e respondendo rapidinho. Agradeço muita coisa. Parabéns.